Meus queridos irmãos, mais uma vez bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Vamos abrir a Bíblia, Levítico capítulo 1, verso 1. Lembre que nós estamos estudando na escola dominical, começamos domingo passado, estudo o livro de Levítico. Levítico capítulo 1, verso 1. Falei rápido, não foi, minha filha? Levítico 1, 1. No domingo passado, nós vimos duas coisas. A primeira delas foi o contexto em que o livro estava sendo dado pelo Senhor, que foi exatamente aquela saída do povo do Egito. Antes de entrar na terra prometida, o povo recebeu a lei do Senhor, a lei moral, e naquele mesmo contexto também a lei cerimonial. Então o livro de Levítico está inserido aí nesse contexto. E a ocasião foi quando o tabernáculo estava erigido, a glória do Senhor veio, ocupou o tabernáculo, Moisés estava do lado de fora, lembram dessa cena? Final do livro de Êxodo, e ali há um impasse. Como que eu vou adentrar a presença do Senhor? Como que eu vou utilizar tudo isso que Deus designou que fosse construído para servi-lo? Ok? Só um adendo aqui, é a primeira vez que estou vendo Simone depois do neném, né? Nem deu um sinalzinho aí, cadê ele? Veio também? Tá bom, devia ter lembrado, Deus abençoe, viu? Muito bom vê-los aqui, Deus abençoe. Bom, fecha parênteses. Então, como que eu vou ter acesso? Aí Levítico 1 começa exatamente com Deus chamando Moisés a fim de dar a ele as instruções referentes à lei cerimonial, como que esse povo deveria proceder. Então esse é o contexto que nós temos aí para este livro. Logicamente que eu falei outras coisas, mas eu não vou comentar elas, comentá-las novamente, porque já passou o tempo. Depois, se você quiser, você assiste lá no YouTube a aula da semana passada, tá bom? E a segunda coisa que eu mostrei para os irmãos é que quando nós abordamos o texto de Levítico e consideramos esse texto à luz da Escritura Sagrada, nós vemos que de Gênesis a Apocalipse há uma linguagem cerimonial explícita em tudo. Aí nós vimos no próprio livro do Pentateuco, não é? Ali a menção aos aspectos de Levítico. Nós vimos nos livros históricos, nós vimos nos livros proféticos, nós vimos nos livros poéticos. Fomos para o Novo Testamento, aí mostramos nos evangelhos isto, nas epístolas pastorais, nas epístolas gerais. Hebreus nem se fala, recheado disso, não é? Parece que Hebreus é o Levítico do Novo Testamento. Depois fomos também para o livro de Apocalipse, e lá também a linguagem de Levítico expressa. Então é importante que você lembre que este é um livro importantíssimo em toda a Escritura. Por quê? Porque ele vai versar sobre basicamente duas coisas essenciais na vida de todo cristão, que é como esse crente vai se relacionar com Deus e como ele vai se relacionar com o próximo, dentro deste mundo criado pelo Senhor. Então, em outras palavras, não tem como você fugir da importância desse livro, de quão necessário ele é para a sua vida como crente. E aí finalizamos isto, e eu disse que hoje nós trabalharíamos duas coisas do livro. A primeira delas, que é o esboço do livro, ok? E a segunda, que é levantar alguns temas. É importante que se diga, irmãos, que quando a gente vai fazer esse tipo de abordagem, você tem inúmeras possibilidades de esboço. Irmãos, é um negócio assim, quase que incatalogável, é muita coisa, e com várias matizes, né? Então, dependendo da abordagem que aquele autor der, ele vai fazer a divisão proposta. Agora, é importante que você perceba que dentro dos bons comentários, você tem uma linha comum nesses esboços, que é a compreensão mais ampla deste livro, que é a que eu quero exatamente passar para os irmãos nessa manhã. Além disso, no que toca aos temas, é também a mesma situação, não é? Você tem vários temas que são abordados nesse livro, mas a semelhança do esboço, o que é que acontece? Você tem temas que são basilares e que você não tem como fugir quando faz a leitura deste livro. Então, nesta manhã eu quero exatamente mostrar para os irmãos tanto a questão do esboço do livro,
como também dos temas que são temas dominantes neste livro, já deixando de antemão considerado que eu não tenho como fazer e seguir o esboço proposto por todo mundo, porque seria esta uma tarefa impossível. Então eu também tive que fazer o meu arranjo dentro daquilo que pretendo apresentar no que toca a esses dois aspectos, né? Tanto do esboço quanto dos temas dominantes, tá bom? Então, dito isto, vamos ler aí Levítico 1:1, que é o texto base para a gente iniciar. Diz assim: chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação e lhe disse, tá bom? Vamos lá de novo. Chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação e lhe disse. Amém. Vamos orar, irmãos? Querido Deus, nosso Pai, nós te bendizemos por teu cuidado conosco, na medida em que nos deu a tua palavra. Esta é uma das formas de percebermos isto. Por tua palavra fomos regenerados, por tua palavra somos santificados, por tua palavra recebemos esperança para viver nesses dias. Por tua palavra aprendemos do Senhor e a forma pela qual o Senhor deseja que nós andemos. Portanto, ó Deus, tendo recebido a nossa gratidão em Cristo, recebe também a nossa súplica, no sentido de que sejamos iluminados pelo Senhor, o Espírito, e assim, compreendendo a tua palavra, possamos não somente crer nela, mas vivermos a partir dela. Ajuda-nos, ó Deus, a começar em mim. Assim oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Uma das coisas, começando pelo esboço, né, que você tem que perceber quando lê a Escritura, é que o nosso Deus é um Deus organizado. Então, ainda que você faça a leitura de um determinado texto e pareça deslocado, há sempre um sentido em Deus mesmo, para que aquele texto esteja ali, devidamente colocado. Por que chama a sua atenção para você, para este assunto? Porque quando você faz a leitura do livro de Levítico, você vai perceber que vem toda uma sequência de orientações com relação ao culto, com relação ao procedimento do povo no que diz respeito à vida diária, mas você vai perceber três elementos que aparecem de modo destacado no livro de Levítico e que são muito importantes para nós, a fim de que a gente compreenda a dimensão do que está sendo posto. O primeiro deles, eu queria que você prestasse atenção comigo, está aí no capítulo de número 10, por favor, abra a sua Bíblia, porque você tem um texto de Levítico que é um texto prescritivo, ou seja, como o povo vai proceder nas diversas situações. Mas você tem duas narrativas no livro de Levítico que são importantíssimas. A primeira delas está aí no capítulo 10, de 1 a 7. Eu creio que você já deve ter ouvido falar, não é? Lido, ou quem sabe, ouvido alguma pregação nesse sentido, que é o evento de Nadab e Abiú, tá? Que diz assim, ó: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo, e sobre este incenso trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse. Leiam juntos aí essa parte 3. Mostrarei e serei. Pronto. Então, esse primeiro evento vai marcar o final da primeira sessão desse livro, que é exatamente dos capítulos de número 1 até o capítulo número 10. Qual sessão é? Aquela sessão onde Deus dá, em dois momentos, instruções para o povo acerca dos sacrifícios, e no segundo momento a instrução para os sacerdotes acerca do modo como eles deveriam proceder para executar os sacrifícios exigidos para o povo e para eles mesmos. Então vamos aí ver na sua Bíblia direitinho. Veja comigo. Do capítulo 1, eu quero que você for ler a Bíblia mesmo, tá? Então se você veio com Bíblia de celular, você já está prejudicado aí, né? Então do capítulo 1, eu vou ler os tópicos como estão nessa Bíblia aqui minha, tá certo?
Do verso 1 ao verso número 17, os holocaustos. Do verso 1 do capítulo 2 até o final dele, as ofertas de manjares. Capítulo 3, sacrifícios pacíficos. E assim Deus vai mostrando todos esses sacrifícios. Acompanhe na Bíblia. Até o capítulo de número 6, por favor, veja comigo. Verso de número 7. Está vendo aí? Está vendo? Então, esta primeira sessão é Deus dizendo ao povo como que eles vão sacrificar. Aí o início do capítulo, do versículo 8 do capítulo 6, você tem um marcador que diferencia uma sessão da outra. Por favor, leiam aí o verso 8 juntos. Pronto. Tudo que ele disse foi para o povo de modo geral. Agora, nesse momento, ele vai agora falar para quem? Para Arão e seus filhos, que eram quem? Os sacerdotes. Vocês que vão guiar o povo na adoração, no serviço, vocês têm que fazer desse modo. Esta sessão vai até o capítulo de número 10, verso 20. E como eu disse, o que encerra essa sessão é exatamente esse evento de Nadab e Abiú. Agora presta atenção comigo. Deus diz assim: vocês vão servir desse jeito, o povo vai fazer assim, e vocês sacerdotes vão guiar o povo deste modo. O que é que Deus queria? Que esse povo entendesse a forma e fizesse do modo certo. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês: quem deveria ser o padrão de adoração no que diz respeito à observância correta de tudo que Deus ordenou? Quem deveria ser o padrão? O povo ou os sacerdotes? E quem são os primeiros a negligenciarem? Os sacerdotes, a saber, os filhos de Arão. Quem são? Ou quem eram? Nadab e... Se eles fizessem do modo errado, como o texto diz, que eles ofereceram fogo estranho, e Deus virasse o rosto e dissesse: não tem nada não, fizeram assim, mas pode fazer, e nada fosse falado, nada acontecesse, qual impressão ficaria na mente do povo e também dos demais parentes de Arão? Deus disse, mas ele não leva a sério isso. Ele não leva a sério. Prova: Nadab e Abiú entraram na minha presença, ou na presença de Deus, trouxeram o que Deus não ordenou, e o que aconteceu com eles? Nada. Mas foi isso que o texto disse que aconteceu? Não. O texto relata que eles foram fulminados. Por quê? Porque Deus, verso 3 que nós lemos, disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei o quê? Glorificado diante de todo o quê? Então, que lição eu gostaria de tirar para nós aqui dessa primeira parte do esboço? É que no que toca a orientação sobre o serviço a Deus, primeira coisa, Deus não brinca com aquilo que Ele estipulou. Não tem meio termo, não tem brincadeira, não deixa a opção para o homem fazer do jeito que ele quer. Nunca foi assim, não é e jamais será. Tem que ser do jeito que Ele estabeleceu. Vocês entendem isso? Então Deus está ensinando o seu povo a servir. Ele diz tudo detalhadamente, estabelece a pessoas que deveriam oficiar, mediando o povo, e esses que são escolhidos fazem errado, e Deus não passa a mão pela cabeça. Não há brincadeira. Por quê? Porque Deus não brinca com a sua santidade. Vocês entenderam? Por isso que ele diz: mostrarei a minha o quê? Santidade. Talvez você diga assim: pastor, mas esse foi um padrão só para aqui. Por favor,
abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel e veja comigo um outro momento onde Deus fala acerca da seriedade no que toca à sua santidade. Ezequiel capítulo 36, devagar para mim ali não se perder. Ezequiel capítulo 36. Abriram? Posso ler? Vou ler a partir do verso 16, tá? O que está acontecendo aqui? O povo do Senhor aprendeu como deveria servi-lo, sabia, não fez, e estavam sendo disciplinados por isso. O que é que Deus diz que essencialmente é o problema aqui? E que está relacionado com o livro de Levítico. Verso 16. Acompanhe. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações. Aí, a linguagem de contaminação, ela está presente em Levítico. Então você vai ver lá, animais puros, animais impuros, contaminou. Essa linguagem é trazida de lá. Então o povo contaminou, não guardou a pureza. Com a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras. Segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Percebe o padrão? Nadab e Abiú foram julgados segundo o que fizeram, de errado. Mesma coisa Deus está falando aqui. Em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Ou seja, o ato de desobediência e consequentemente da condenação fez com que aquele povo desse, a ideia de profanar aí, um mau testemunho acerca do Deus que diziam crer e servir. Profanaram o nome do Senhor. E o que é que Deus diz? Mas, agora leiam juntos o verso 21, o que é que dita aí? Mas tive... Então a primeira preocupação de Deus é com você, comigo ou com o nome dele? Interessante que hoje diz que você é o centro de Deus. Que mentira deslavada. Que centro de Deus? Ele é o centro. Ele não troca o centro com ninguém, não. Deixa de testar bobagem. Ele teve desejo de santificar o seu nome, não o meu, ou de ninguém. E o texto é mais sério ao dizer no verso 22, leia aí por favor: dize, portanto, assim, não é... Mas, aí o 23, vindicarei a santidade do meu grande nome que foi profanado entre as nações. Foi o que Nadab e Abiú fizeram quando ofereceram aquele sacrifício estranho? Profanaram. E Deus condenou por quê? Porque Deus estava vindicando a sua própria santidade. Então, aquilo que está presente em Levítico acerca da seriedade do trato de Deus com as suas coisas, também está hoje. Logicamente que talvez você diga: mas pastor, hoje eu não vejo nenhum pastor, né, sendo fulminado imediatamente. É verdade, talvez você não veja, mas alguém foi fulminado em seu lugar. Desculpa a expressão fulminado, né? Quem foi? Cristo. Isso ameniza o fato de eu poder fazer de qualquer jeito? Não, torna mais sério ainda. Então a primeira coisa que eu queria que você visse desse esboço, que é exatamente desta seção do capítulo 1 até o capítulo 10, é a santidade de Deus com relação ao seu culto.
E quem ousar fazer diferente está à mercê do juízo de Deus. Deus não brinca com isso. Ok? Então, voltando aí para Levítico, por favor, considere esta primeira sessão. Então, do capítulo 1 até o capítulo 6, você tem instruções para o povo. Do 6 em diante até o 10, instrução para o sacerdote. E um exemplo que materializa a seriedade de Deus com relação ao culto. Até aqui entendi direitinho? Eu não vou entrar nas minúcias, porque as minúcias virão depois, na medida em que explicarmos capítulo por capítulo. Só para você ter uma noção que geral, e entender a noção do que está acontecendo aqui, certo? Volte aí para Levítico. Aí ele vai ter uma outra sessão também importante, que é chamado por muitos como o código de pureza. Então o primeiro seria o código para o culto, e agora o código de pureza. Essa sessão vai do capítulo 11, verso 1, e aí vou acompanhar lendo aí os tópicos também, tá? Então vai ter lá, ó, leis sobre animais limpos ou imundos, tá vendo? Depois a gente vai estudar tudo isso. Lei sobre a purificação da mulher depois do parto, lei da lepra, até o pastor citou ontem à noite, né? Que vai fazer com o leproso, direitinho aí explicando, lei da imundícia da mulher. E aí nós temos o terceiro batente marcador desse tópico, desse livro, que é o capítulo 16. Agora abra sua Bíblia aí, por favor. O capítulo 16, do verso número 1 até o verso número 34, você tem o dia que é chamado o dia da expiação. Esse ponto aqui é como com a dobradiça do livro de Levítico. Por quê? Pela especificidade, pelas características e pelo propósito desse dia. Lembra o que era o dia da expiação, de modo geral? Era um único dia em que o sumo sacerdote entrava uma vez só no Santo dos Santos, só podia entrar uma vez no ano, tendo oferecido sacrifício por si mesmo e pelo povo. E aquele dia marcava o quê? O perdão de pecados para todo o povo. Por isso que era o dia de quê? Dia de expiação, que seria o dia nacional do perdão. Por que que esse ponto está aqui no livro? Porque ele é também uma divisória entre o culto a Deus e a vida com Deus. Ok? Então, o povo tinha que entender que quer no culto a Deus, ou na vida que eles tinham diante de Deus, depois que saia do templo, eles pecariam. Não pecariam? Sim ou não? Sim. Por favor, abra sua Bíblia, primeira epístola que escreveu João. Um texto que é muito lido por nós, e deve ser lido, quando nós vamos falar de confissão de pecados. Ok? Capítulo 1. O João fala algo aqui nesse texto. Primeiramente eu quero chamar a sua atenção. Qual era a ideia do dia da expiação? É o povo entender que havia um dia nacional de um sacrifício único, cujo objetivo era o quê? Perdoar o povo, passar limpo, não ficar pendência. Nesse dia todo o povo ia adorar. Tem toda uma especificação que nós vamos ver depois desse dia. E esse dia marcava o quê? Esta ocasião em que todo mundo poderia ter a ciência de que seria perdoado. Mas alguém poderia dizer assim: mas eu não peco. Você acha que pode ter gente que diz isso? Pode. Ó, se tem. Tem gente que até não sabe se pecou. João então escreve algo dentro dessa linguagem. 1 João capítulo 1, verso número 7. Se porém andarmos na luz, andar aqui de procedimento, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Agora veja, ó. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de quê? De onde vem essa linguagem? Levítico. E que sangue é esse que purifica a gente de tudo? A alusão aos sacrifícios realizados, mas de modo particular, qual? O dia da expiação.
Mas prosseguindo, verso 8: se dissermos que não temos pecado, ó, o que a gente está cometendo? Pecado nenhum. A nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado nenhum, o cometido pecado, digo, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em... Então, em tese, todo mundo precisa do dia da expiação. Era lá no Israel assim, e é hoje em Cristo. Então, por que aquele texto está lá e aquele texto é importante no livro de Levítico? Para que o povo entendesse que haveria um dia especial, quando viria aquele que morreria por nossos pecados e nos perdoaria de uma vez por todas. Ficou claro? Então, o segundo batente é, primeiro é, Deus não brinca com a sua o quê? Santidade. Segundo, Deus prover o perdão para os nossos o quê? Pecados. Está claro? Volte lá para Levítico. Aí você tem a próxima parte do livro, que é a partir do capítulo 17. Vamos ver aí, por favor? Então você tem agora, do capítulo 17, verso 1, até, irmãos, o capítulo número 25, 25, verso 55, uma outra seção, que envolve o quê? Preste atenção aqui em mim, como você vai lidar com o seu trabalho, como que você vai lidar com o escravo, como que você vai lidar com propriedade, como que você vai lidar com o tempo, ok? Como que você vai lidar com esposo, esposa, com casamento. Então tem uma série de prescrições, que não são mais prescrições cerimoniais, que envolvem o culto, mas envolve o quê? A vida do povo. Aí você diria, pastor, mas o senhor disse que o livro de Levítico é o livro de culto, e essas prescrições aqui não tem nada a ver com o culto. É porque você precisa entender que toda a sua vida, desde aquela época, é tomada diante de Deus. Então não é só o momento que você está, naquela época, no tabernáculo. Quando você sai dele, você também leva o nome do Senhor. E do mesmo modo você precisa ter uma vida santa. Então esta seção do capítulo 17, verso 1, até o final do capítulo 25, mostra o quê? Que aquele que vem para a igreja e é santo, ao sair da igreja, usando a terminologia de igreja, também tem que ser o quê? Santo. Então vamos dar exemplo disso aqui, segundo o texto, tá certo? Então vamos lá. Que capítulo é? 17, verso 1 até o 25. Então, abra sua Bíblia aí, por favor, no capítulo 25, vou logo para ele o final. Abriram? Está tranquilo aí? Posso ler? Veja comigo o verso 35. Se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então o quê? Sustentá-lo-ás. Como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. Então ele está dizendo o seguinte: pode ser que no meio de vocês algum irmão empobreça. Ele não está dizendo com a razão, empobreça. Se isso acontecer, o que é que eu, como crente da aliança, tenho que fazer com meu irmão? Tenho que sustentá-lo. Vai ter que viver com você. Aí você diz, pastor, mas isso aqui era para lá, não é para cá, para a nova aliança. Não é não? É. Abra a Bíblia aí, 1 Timóteo capítulo 5, por favor. Vamos ver dois textos aí sobre isso. 1 Timóteo capítulo 5. Na
igreja primitiva, muitas pessoas morriam, eram perseguidas, perdiam seus bens, e existiam muitas viúvas, tanto é que o ofício diaconal surgiu exatamente porque as viúvas dos helenistas estavam sendo desassistidas. Então Deus está mostrando que na nova aliança há um princípio de cuidado mútuo, que foi prescrito lá e que está aqui também. Então, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 3: honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espere em Deus e persevere em súplica e orações noite e... Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, essas coisas para que sejam o quê? Irrepreensíveis. E aí ele vai dar toda uma prescrição de cuidado com viúvas, pessoas necessitadas, talvez até na situação de pobreza. Paulo escreve a sua epístola aos crentes em Corinto e diz: olha, levante recursos para os crentes de Jerusalém que estão passando necessidade. Ok? Então, esse cuidado está presente lá, e está aqui, e deve estar hoje aqui conosco. Logo, esta segunda seção do livro de Levítico, que diz respeito a esse cuidado com a vida do povo, está relacionado com santidade também. Eu não posso brincar com isso. Então, trazendo para hoje, eu tenho que ser crente só na igreja? Será que Deus está só preocupado comigo se meu culto está correto? Ou Ele quer saber se minha vida toda está correta? Então, ler Levítico é muito atual, porque mostra para mim a seriedade disso. E aí lembre que eu disse que tinha 3 eventos marcantes. O primeiro é Nadab e Abiú, o segundo é o dia da expiação. O terceiro, volte lá para Levítico, capítulo 24. Você tem, dentre todas as prescrições, uma delas era com relação à blasfêmia. E esse exemplo é dado, tá? A blasfêmia é tomar o nome de Deus em vão, não é? Ok? Coisa séria. Abrir aí Levítico 24, verso 10. Apareceu entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio. Ok? Filho de uma israelita com o quê? Com um egípcio. O filho da israelita e certo homem israelita contenderam no arraial. Brigaram. Tem briga no meio do povo de Deus, viu? Não era para ter não, mas tem, viu? Não está certo não, mas tem. Então eles brigaram. Então, o filho da mulher israelita, cujo pai era egípcio, blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. Então, teve uma briga, ele xingou Deus e o mundo. E aí levaram esta pessoa até quem? A Moisés. A pergunta é: mas pastor, até briga de rua levaram para Moisés? Disse: é, minha filha. O pastor já foi até em delegacia também. Então hoje é a mesma coisa. Não adianta você dizer que sua vida daqui para fora só lhe importa, porque o que você fizer lá vai refletir aqui. E me permita abrir um parênteses sobre a seriedade disso. O pecado de Adão teve consequência só terrestre ou cósmica? Vou perguntar de novo. O pecado de Adão teve consequência só terrestre ou cósmica? João 4. A mulher samaritana aparece e diz: olha, encontrei o Salvador do mundo. O mundo ali é cosmos, o Redentor do cosmos. Então você pare de pensar que o seu pecado só lhe afeta, viu? Só eu que pequei escondidinho. Você acha que foi só escondidinho? Escondidinho eu conheço, que é uma coisa boa de comer, não é? Não tem nada a ver com o pecado. O seu pecado não é escondidinho, e as consequências dele são para além das suas fronteiras pessoais.
Então, esse ponto é importante aqui. Esse exemplo é dado sobre o que Deus vai fazer aqui para mostrar o quê? Que a minha vida importa para a vida do meu irmão, que a saúde dele é minha saúde, mas que o mal-estar dele também vai refletir em mim, porque a igreja como um todo vai adoecer, e não adianta amputar, vai adoecer. Então esse homem blasfema. Volta lá para o texto agora, fecha parênteses. Verso 11. Pelo que trouxeram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. E o levaram à prisão, até que se lhe fizesse declaração pela boca do Senhor. Então Deus vai dizer, o que é que vai acontecer com esse homem? Vamos aguardar o veredito de Deus. Lembre aqui, o padrão, está do livro. Se Nadab e Abiú trouxessem fogo estranho diante de Deus, e Deus não fizesse nada, o que é que ia repercutir na vida do povo? Deus falou, mas não precisa. Olha aí, meus mestres estão aí, fizeram errado e Deus não fez nada. Não é? Ia virar um descaso. Mesma coisa, Deus aqui é o padrão. Agora Deus vai dizer o que é que vai fazer. O que é que vai fazer? Vamos passar a mão dele e ele vai continuar falando as bobagens dele? O que é que vai ser feito? Lembre que o livro tem como um dos temas santidade. O que é que vai fazer? Disse o Senhor a Moisés, verso 13: tira o que blasfemou para fora do arraial. Essa ideia de tirar para fora, ela está associada ao dia da expiação. Daquele eram 2 bodes, um era sacrificado e o outro era levado para fora. Esse que era levado para fora levava a carga do pecado. Lembra que Cristo foi sacrificado fora da cidade? Depois a gente vai falar sobre isso direitinho. Mas está a mesma ideia, tira de fora, tira para fora. Ele não pode ficar no meio de nós. E todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele. Então você vai ter parte no juízo. E toda a congregação o apedrejará. Que coisa dura, não é? Mas mais terrível é atentar contra o Senhor. E foi apedrejado. Olha o que disse: dirás aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural. Ou seja, não importa quem seja, blasfemando o nome do Senhor será o quê? Morto. Então não importa, não tem 2 pesos numa medida. Quem fizer errado. Agora, por que a blasfêmia? Porque lembra que é o 3º mandamento. E ele é muito sério. Tomar o nome de Deus em vão não é só dizer, meu Deus, não sei o que, não. É você entender que quando você se diz crente e leva o nome de Deus, isso é sério. Pense nisso. Por isso que esse exemplo aqui é emblemático, está relacionado com toda a vida do crente. Porque Tiago, meu irmão, Tiago, lá na Toyota, fazendo propaganda, na oficina lá, se você atender mal um cliente, você é crente. Entendeu? Você, Rubem Filho, lá nos seus computadores, sua sala com ar-condicionado lá, digitando, vendo tudo, tem ninguém perto, mas lá você é crente. Você está levando o nome de Deus. Por isso que envolve todas as áreas da vida. Não é só o momento em que eu chego ao tabernáculo, é quando eu saio dele. Então você tem 2 exemplos, e no meio deles o dia da expiação, para mostrar a você o seguinte: quer seja diante de mim aqui no tabernáculo, quer seja quando você sai daqui e vai lidar com as coisas ordinárias da vida, você tem que ser o quê? Santo. E quando pecar? Dia da expiação. Ou seja, o meu refúgio está naquele que morreria de uma vez por todas, por causa dos meus pecados. Quem é? Jesus. Entendeu?
Aí você vai para o capítulo 26, que parece deslocado. Aqui foi uma das dificuldades que tive para fazer o esboço. Mas é interessante. Vamos lá? 26? Para a gente finalizar essa parte do esboço. Diga, meu irmão Alberto. Bom dia. Bom dia, meu filho. Pastor, o princípio acostado lá em Levítico 25, 35, relacionado ao sustento do irmão empobrecido. Esse princípio, ele se aplica à coletividade da igreja sobre o irmão ou também na esfera individual de um irmão para com outro irmão, e eu falo isso cristão, na esfera da igreja. Por exemplo, eu sustentando um outro irmão, não a igreja. Então esse princípio, ele tem um cunho coletivo ou um cunho individual? Vamos abrir a Bíblia. Vamos lá para Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 2. Atos 2. Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse texto é para mostrar que existe esse caráter coletivo, que é a base. Mas agora vamos, por favor, para o capítulo 4. Verso 32. Da multidão dos que creram é um coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente seu, ou sua, digo, nenhuma das suas coisas possuía, tudo porém lhes era comum. Isso aqui não é texto de socialismo, viu? Só para deixar claro. Isso aqui tem a ver com a doutrina da comunhão dos santos. Não era seu no sentido de mordomia, entender que tudo é de Deus. Você usa para o reino. Mas não é seu no sentido, é meu. Vou para a tua casa e tu sai. Não tem nada a ver, viu? Então cuidado com alguns que tomam esse texto como base para dizer que o que é seu é meu. Não é não, viu? Prosseguindo. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto que possuíam terras ou casas, vendendo-as traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha o quê? Aí dá um exemplo individual, que é o de Barnabé, que é o que está no verso 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos. Então agora você tem a individualidade. Então perceba, é uma atitude tanto da igreja, quanto também do indivíduo. Mas veja que o procedimento é trazer para a igreja e a igreja aplica. Qual é o propósito disso? Hoje seriam os diáconos usando. Mas por que eu deveria ter cuidado ao fazer essas doações individuais? Por quê? Tem várias razões, vou citar algumas. Primeiro, para que esta ajuda não seja pessoalizada e a pessoa se torne refém do outro. Então eu tenho que ter cuidado ao fazer isso. Não é que eu não posso, tem que ter cuidado. Por quê? Porque eu posso fazer do outro meu refém. E a pessoa, olha, tu me dá uma ajuda, pastor, Deus me abençoou, fiz um projeto, eu vou te dar uma casa. Ou coisa boa, né? Não é mesmo? Mas no dia que o Levi cresceu, pecou,
Aí vai aparecer no conselho. E eu vou ter que julgar Levi, filho do Roger. Aí eu vou pensar sobre a situação lá em casa. Que casa? A que ele me deu. Qual o risco que eu corro? Eu sou pecador, viu? De ser imparcial. Quando eu formei uma missionária, Roméria, o nome dela, disse: olha, licenciado, até hoje você viveu de oferta, você era seminarista, a partir de hoje aprenda a viver com a sua côngrua. Na hora eu achei aquilo tão duro, mas o tempo passou e eu vi quão necessário foi aquela palavra para mim particularmente. Viver com o que Deus dá, para não me tornar refém e parcial no juízo. Então você pode fazer, mas a via certa é por meio da igreja. Então esse é um risco. O outro risco é o seguinte, irmãos, é você ser explorado. Tem gente na igreja que é uma pessoa liberal para dar. Qual o risco que eu corro se eu for um explorador? Um explorador e um liberal, qual é? Por favor, digam. É eu pegar aquela pessoa que tem um coração aberto para dar e eu começar a contar, a chorar minhas pitangas. Ai meu Deus, o dia está tão difícil. Oh, dor terrível. Aí encosta já em quem dá. O que é que acontece, meu filho? A pessoa vai ficar sensibilizada e vai fazer isso. Vai dar. Quando ela perceber, já roeu até o tutano. Então coloca diante de Deus em oração sua necessidade. Ore, Deus ouve, e Ele vai mover quem Ele quiser para lhe fazer. Esse é o cuidado que você tem que ter, tanto de quem está recebendo, quanto de quem está ofertando. A via certa, sempre pela igreja. Daí, instituído, que a irmã falou agora há pouco, os diáconos. Aí a pessoa: pastor, mas eu tenho vergonha de falar com o diácono. Pois você tem que aprender a ser bíblico, porque não é para ter vergonha, não é para com o diácono é que você tem que falar. Dizer: ó irmão, lá a coisa está difícil, a junta diaconal pode me ajudar? Isso não é vergonha, irmãos. Necessidade pode ter em qualquer momento da nossa vida. Agora não vai pedir para passear, para fazer festa, mas para comer, para vestir, uma questão de saúde. E a sua igreja, graças a Deus, tem sido zelosa nisso. Os pedidos que chegam, louvado seja Deus, têm sido ouvidos e atendidos. Mas infelizmente até nós já caímos no laço, viu? Infelizmente, uma vez nós caímos num engodo tão grande. Eu espero em Deus que Ele nos dê sabedoria para a gente não cair de novo. Mas tem. E aí eu vou dar um alerta para vocês: cuidado com pessoas que ficam postando no grupo da igreja que está necessitado de isso e aquilo. Procure saber se está de fato. Converse com o seu pastor, converse com a junta diaconal, veja, para você não ser explorado e cair nesse engodo. Quando eu era seminarista aqui, eu aprendi uma lição. Chegou um camarada dizendo que era necessitado, parente de um teólogo famoso daqui da Samuel Falcão. Só que ele não sabia que a sobrinha dele era membro aqui da igreja, Ana Lúcia. E aí toda a verdade foi revelada. Era um mentiroso, dizendo se passar por tal sem ser. E por pouco nós não caímos de novo. Então, em dias difíceis, afiram. Você é um mordomo de Deus. Você trabalhou suado para ter algo. Você deve fazer o uso correto. Cuidado para não se encantar por aí. Pergunte antes.
Tá bom? Ei, pastor, Pois essa não. dinâmica relacional, às vezes, de se tornar refém, que o senhor falou, e eu concordo, mas ela também não corre o risco de acontecer, por exemplo, quando um membro, ele tem uma condição financeira diferenciada, dá vultosos dízimos e ofertas, ou quando, por exemplo, um membro do conselho em situação necessitada é amparado pelo conselho da igreja ou pela a parte diaconal da igreja, e depois, no momento posterior em que ele se vê necessário julgar, não julga porque foi amparado no momento posterior. Ou seja, esses momentos Vão além desse, né? exato. Perfeito, você está correto. Por isso que o conselho e a igreja tem que se manter consagrado o tempo todo para evitar esse problema. Mas é um risco, meu filho, você está certo. Isso requer a necessidade de vocês orarem mais por nós. E nós velarmos mais por nossa vida de santidade. Para não incorrermos nisso, porque, infelizmente, meu filho, é uma tentação que corremos. Você está certo. Mas o que é que a gente tem que fazer, além de orar, buscar o Senhor? É tentar fechar essas portas. Para não ter isso. Né? E isso. E aí, boa lembrança, é um conselho. Não fica só em um. Para ver se pelo menos no meio de algum tem alguém lúcido. Para dizer não. Né? Mas, de fato, é uma possibilidade. E eu rogo a Deus para que isso não aconteça conosco. Nenhum de nós. Tá bom? Pastor, por favor, só um instante. É o risco, ele diz assim, que quem dá acaba se tornando exigente com o que recebe. Eu já contei a história do biscoito para vocês? Não, já. É que eu mudo. Era da bolacha. Era do biscoito. Tinha um cidadão aqui, chegou com fome, né? E o camarada estava com biscoito, disse: rapaz, me dá um biscoito. Aí ele: tome. Aí o cara comeu. Passado um tempo, o que estava com fome estava comendo um biscoito, e o que deu chegou com fome. E aí disse: rapaz, me dá um biscoito. Ele disse: rapaz, dou não. Dou não, porque eu não jantei a janta aqui no seminário, era cedo, dia de domingo, 4:30 para 5 horas saía a janta, né? Porque ele tinha que ir para o culto, não era? Então, quando o camarada chegava do culto, você imagina como é que ele estava. Rapaz, não dou não. Dou não. Eu disse: rapaz, não dá. Naquele dia eu te dei. Aí ele disse: você me deu ou vendeu? Porque se foi vendeu, a conta chegou. Se foi deu, não tem o que cobrar. Então, cuidado com essas ofertas que não são ofertas, são vendas. A pessoa só não disse quanto vai lhe cobrar e quando vai lhe cobrar, mas vai cobrar. Então, prepara o seu coração. Aí um professor meu disse assim: olha, se tiver alguém pedindo dinheiro emprestado, se você tiver condições, dê, não empreste. Porque se você emprestar, Reverendo Vadislau, no dia que você tiver necessidade, você vai lembrar daquela pessoa que você deu e vai querer de volta. Então é melhor dar. Não fica vínculo. Você não deve nada a ela, ela não te deve dar. Melhor. Calma seu coração. Fica de paz. A pessoa não deve nada. Está tudo em beleza. Tudo bem. Mas se você deu com o intento de receber de volta, filho, ele está amarrado a você e você a ele até resolver isso. Isso é sério. Beleza? Só um instante, meu filho. Tudo isso é santidade da vida, viu? Bom dia, pastor. Bom dia, filho. Eu vejo um outro lado também dessa questão, que o que foi ajudado também foi ingrato, ao mesmo tempo que ele também estava com fome. E no que se vê aí na fala, ele não estava pedindo para cobrar. Ele cobrou, mas tem um outro lado, a pessoa foi ingrato, porque como você ajuda depois você vai virar a costa para o outro que ele pedir lá na frente. Mas esse problema da ingratidão, Cristo já não falou? Pois é. Você vive num mundo em que as pessoas necessariamente não serão gratas. Então,
Aprenda a viver. Não esperando muita coisa, não. Senão você vai se frustrar. Quer ver, ó? Pais e filhos. Nós criamos filhos. Se a gente cria esperando conta deles, cuidado, viu? Cuidado. Você pode se frustrar grandemente. Porque vamos pôr, o José casou. Você acha que no dia que eu estiver no aperto, eu e a esposa dele e os filhos, eu vou dizer para ele cuidar de quem? Dizer, meu filho, tu não lembra não? Aquele colégio caro que eu lhe paguei as viagens, meu filho, larga essa mulher e me acuda. Não vou dizer isso, queira Deus que eu não diga, Senhor. Porque senão eu estou cobrando dele. A nossa vida é assim, meus filhos. Vocês têm que aprender a viver. Tá bom? Então cuidado com isso. Temos que ser gratos? Temos, mas Cristo já falou. Ingratidão não é de todos, não. Então prepara o coração. Aperta o cinto, meu filho. Irmã Raimunda. Bom dia, pastor. Com relação a essa questão da gente dar ajuda, né? Quando a gente se porta à igreja, esse fato ele é bem primário, ele é crucial, ele é muito importante. No sentido de que a própria Bíblia, lá em Mateus 6, 2 e 4, ele diz, quando deres algo a alguém... O que uma mão der, a outra não deve perfeito. saber. Por exemplo, eu sei a necessidade do diácono Valdinar, por exemplo, e eu estou disposta a ajudá-lo. Então, eu me porto à igreja, faço isso, direciono para que nem ele saiba que foi eu que ajudei. E a igreja o chama, avalia a situação e diz, está aqui, a diaconia vai fazer serviço na sua perfeito. casa. Aí o que acontece? Ele não vai ser pesado a mim. E nem ele. Perfeito, é isso aí. Impessoalismo. Quando nós casamos, aí ficamos na porta, recebendo os cumprimentos, aí vinha o pessoal, o pastor, não deu para comprar uma lembrança, toma uma oferta, aí rapaz, encheu o bolso do paletó. Eu digo, ô bênção. Aí quando nós chegamos em casa, eu tirei o paletó com cuidado para não cair e perder, né? E no dia anterior, eu tinha perdido a minha carteira com o dinheiro que eu ia viajar com ela. Todos os documentos, eu só tinha o boletim de ocorrência, né? Eu digo, rapaz, como é que a gente vai viajar agora? Aí tá. Quando a gente chegou em casa, que fomos tirando e contando, e eu procurando nos papéis, e o povo não enrola assim no papel e bota, eu caçando o nome, não achei um nome em nenhuma oferta. Eu digo, rapaz, mas tinha oferta, irmão, assim, vultuosa, para mim na época, né? Ainda hoje. Mas tinha oferta simples. E eu fiquei pensando naqueles, graças a Deus que não tem nome. Porque qual seria a minha tendência? Valorizar o que deu mais, em termos quantitativos, e desprezar o que deu menos. Só que lembrando da escritura, a oferta da viúva pobre, em termos da do rico, foi maior ou menor? Por qual razão? Que ela deu tudo. Então Deus zela de nós nos mínimos detalhes, para a gente não ter essa parcialidade. E é o tempo todo vigiando o coração com isso. Você deve fazer a mesma coisa. Tá bom? Não sejamos parciais no juízo. Pastor, Diga, querido. esse negócio de ofertar e receber, quando a gente vê isso no texto, é uma coisa tão bonita, né? Uhum. Mas olha como nosso coração é pecaminoso. Até numa coisa boa, nós, mesmo já com o Espírito Santo, imagina quem está lá fora, Misericórdia. torcemos sem nem perceber e transformamos um princípio bom numa coisa ruim, né? Não é? É por isso que o dar e o receber tem que ter um Espírito Santo preparado no coração, tanto para dar Quanto para receber. é. Para nem doar pecando E nem receber. e nem receber pecando. E É. até quando a gente usa a igreja como atravessador, aí Paulo ainda adverte a gente em 2 Tessalonicenses 3, 6 a 12, que tem gente, como o senhor falou, que ainda usa a junta diaconal, Uhum. fingindo que está com necessidade de sentar, tem saúde, tem tudo. Não quer trabalhar. Tem o mínimo, que é o que Paulo diz, tem saúde, ar nos pulmões, não está doente,
tem 2 pernas, tem 2 braços, né? Tem o que vestir, tem o que comer, tem um teto sobre sua cabeça, alugado ou comprado, e ainda se encostava na igreja. É. O recado que Paulo deu foi só isso, ó. Quem não trabalhar, Não coma. pronto. Tá aí. Quem não trabalhar, não coma. Beleza. Finalizando por hoje, porque é 10h30, não vou entrar nos temas, ficou só no esboço. Vamos finalizar o esboço. Faltaram 2 capítulos, 26 e 27. O 26 eu quero destacar que é o capítulo seguinte. Lembra, ó, Deus me ensinou a servir, se não servir direito, morre. Deus ensinou a viver, se não viver direito, morre. Aí a questão é, pastor, mas se eu fizer tudo certinho, se eu procurar fazer tudo certinho, não tem benefício? Tem, Deus não é injusto, Ele não fica devendo nada a ninguém. Aí o capítulo 26 vai mostrar as bênçãos decorrentes da obediência e as as maldições decorrentes da o quê? Desobediência. Então Deus diz assim, olha, vocês vão viver desse jeito. Se você for um povo obediente, vocês serão abençoados. Mas se vocês desobedecerem, vocês experimentarão também as maldições da lei. Então capítulo 26, eu vou ler só do 1 até o 2. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados, reverenciareis o meu santuário. Eu sou quem? O Senhor. Se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então vos darei as vossas chuvas a seu tempo, a terra dará sua messe, a árvore do campo seu fruto. Agora veja o 14. Mas se me não ouvirdes e cumprir todos esses mandamentos, se rejeitar os meus estatutos e a vossa alma, se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto. Aí, meu filho, você pode se preparar, que a taca vem, e vem mesmo. E aí, para finalizar, o capítulo de número 27, que vai falar de juramentos e votos. Por que o 27? Porque ele vai mostrar a seriedade do que é você fazer aliança com Deus. Então, Deus te chamou a servir, disse tudo direitinho, disse as consequências, mostrou com exemplo, disse que tem perdão, para você viver bem e abençoado. Agora, se você não quiser viver, você vai colher as consequências disso. Agora você vai entrar em relação pactual com Ele. Pacto é coisa séria, não brinque. E aí termina o livro de Levítico. Deu para ter uma noçãozinha aí? Semana que vem, se Deus permitir, a gente vai para os temas, que é outra coisa maravilhosa também, tá bom? Deus abençoe. Não vamos ter relatório, vamos direto passar para a homenagem dos homens. Deus abençoe e até a próxima, se Ele permitir.